Navegar é preciso, sim, senhora. Olá, chegamos a mais um episódio dessa nova viagem à construção do seu negócio terapêutico profissional. Estou aqui falando com a nova terapeuta empresária. Espero que você já esteja se sentindo um pouco terapeuta empresária, ou pelo menos almejando esse matrimônio sagrado aí dentro de você. Hoje nós vamos ainda explorar os aspectos internos que te impedem de dar passos. Vamos trabalhar 2 elementos. Desde que eu comecei a mentorar terapeutas, eu percebi um padrão que eu tinha também. Que é o seguinte: toda vez que ia chegar na parte de vendas, o pessoal travava. Eu fui lembrar, né, da minha fase. E o que acontecia comigo? Quando eu ia vender algo, parecia que aquilo era tão menor, tão falar de dinheiro era quase como macular um processo terapêutico. Falar de vender era quase uma heresia, porque afinal, falar do mundo interno era muito mais importante do que dinheiro. E esse conflito existia dentro de mim. Eu lembro de uma vez que eu estava na casa da minha avó e sempre passavam vendedores de várias coisas. E a vendedora da Yakult, que era uma velhinha, ela passava lá e gritava: Yakult! Sabe Yakult? Aquela minha avó gostava. Agora, os outros vendedores, ela parecia, principalmente homem, parecia que ela, sabe, começava a ter um taquicardia quando o vendedor começava a passar na rua. Ela pedia para o neto falar que ela não estava lá, sabe? E eu comecei a lembrar desse episódio. E eu percebi que dentro de mim eu criei a ideia de que vendedor era uma pessoa inconveniente. A única mulher que não estava dentro desse contexto era a velhinha do Yakult. Ou seja, um estereótipo de vendedor totalmente fora. E quando eu me colocava na posição de vender, essas informações, elas vinham à tona em forma de emoção. Eu começava a sentir as emoções que eu vivia ali e que eu percebia que a minha avó estava vivendo. Logo, como eu poderia ser uma vendedora se, para mim, ser vendedora era algo chato, era alguém representava alguém que insistia, representava alguém que enganava, representava alguém que convencia. E agora eu quero fazer um exercício com você. Dá uma lembrada. Lembra de quando você era criança? Quando você remete à palavra vendedor, quais palavras vêm na sua mente? Se não tiver palavras, que emoções você sente quando você pensa nessa palavra vendedor? Escreve aí, dá um pause aqui nesse podcast e escreve. Isso é muito importante. E eu posso ousar dizer que muitas dessas palavras são palavras muito positivas. Eu já fiz esse exercício com centenas de pessoas e 95% das respostas trazem sentimentos densos, sentimentos negativos, palavras depreciadoras, palavras como enganador, como chato, como inconveniente. Agora, como você vai ser um vendedor, vai vender algo se dentro de você ser vendedor é ser chato, é ser inconveniente? Como que eu ia vender algo entendendo que isso era ser chato? Mesmo que minha mente trabalhasse, quisesse fugir disso, como que ela fugia? Ela fugia falando assim: eu não sei vender. Vender não é para mim. No momento em que eu estava vendendo,
o que eu ia vender, eu não tinha clareza que eu estava sentindo essas coisas por causa da construção interna do que era ser uma vendedora. Logo, o que minha mente fazia? Achava formas de fugir, as formas que ela conhecia. E que formas eram essas? Essa estratégia não funciona. Esse curso não serve para mim. Aí eu não consigo aplicar essas coisas. Eu não sou boa vendedora. E o que eu precisei fazer para mudar essa história? Eu precisei construir internamente um novo lugar, uma nova vendedora. Eu precisei construir a vendedora que eu acreditava e que eu queria ser. Eu entendi que aquele conceito de de vendedor, estava ultrapassado e que ele foi construído a partir das minhas experiências. E que agora eu precisava reconstruir. Eu não precisava ser aquela vendedora chata, inconveniente. E aí que eu fiz a pergunta: que vendedora eu quero ser? O que eu acredito que é vender? E eu fui construindo isso dentro de mim, a partir dos meus valores, a partir dos meus conceitos. E eu entendi que vender é servir em equilíbrio de trocas, vender é transbordar amor, que vender é gerar clareza, clareza para a pessoa que está na minha frente, clareza para mim mesma, clareza de que se eu consigo realmente ajudar aquela pessoa. Quando eu estou conversando com alguém e eu estou vendendo, eu faço perguntas para ela saber se ela tem clareza do que ela está vivendo, do problema que ela tem, do desejo que ela tem, onde ela quer chegar, se ela deseja realmente sair dessa questão, se está no momento dela sair dessa questão, se está no momento pessoal, profissional, se ela quer orientação. E nesse momento eu entendo se eu posso dar essa orientação e se eu quero dar a orientação para essa pessoa. Porque essa pessoa ela precisa compartilhar dos mesmos valores que o meu. Eu já atendi várias pessoas que falaram assim: olha, eu quero fazer um lançamento e faturar, né, sair de 10 para 100 mil em 2 meses. Falei: olha, eu não sou essa pessoa para te ajudar, porque eu acredito que nós precisamos caminhar passos a passo e eu não mentoro lançamentos, não para quem está chegando. Muitas vezes eu aceitei pessoas, muitas vezes eu neguei pessoas. Então, gente, para mim, vender é transbordar amor. Vender é ver se eu quero pegar na mão daquela pessoa e ficar com ela entregando um serviço por algum tempo. É simples assim, é simples assim. Essa foi a minha construção interna. Hoje eu sou essa vendedora e por isso eu não tenho medo de vender. Eu sei que existe uma vendedora interna e existe uma outra parte de mim que gosta de fazer assistencialismo, de ser voluntária, de oferecer coisas gratuitas, mas são pessoas diferentes. Então, em momentos da minha vida, eu vou oferecer coisas gratuitas, eu vou trabalhar voluntariamente, em outros momentos eu vou vender. E quando essas duas coisas estão misturadas, né, o processo fica bem complicado. Outro ponto que eu quero falar com você é o seguinte: toda vez que você vai vender, você vai lidar com a rejeição. Exatamente. O que é vender? Gerar clareza. Ao mesmo tempo, você vai olhar para a pessoa e vai falar assim: olha, você quer isso. E no fundo, tem uma criança ali que deseja que aquela pessoa queira. Deseja que aquela pessoa queira. E quando aquela pessoa não quer, essa criança interna se sente rejeitada. E quanto mais novo esse processo é para você, mais você vai sentir isso. Porque tudo que é novo é como se você fosse uma criança ali. Você ainda é criança lidando com aquele novo. É claro, numa postura adulta, sim, mas você vai despertar emoções ali novas. E eu quero te dar um dado aqui. No livro do Jeb Blount, Objeções, ele fala que o centro cerebral que entende a rejeição, ele é muito próximo
do local de dor, no local de identificação da dor. O que significa? Ser rejeitado dói, ser rejeitado vai doer. Logo, além de você ter que lidar com esse vendedor interno chato, você vai ter que lidar ainda com a dor de ser rejeitada. Só que quando você não sabe disso, vira um angu de caroço, como dizia minha avó. Agora, quando você sabe disso, quanto mais você executa, quanto mais você entende que essas sensações, elas são derivadas desse processo de rejeição, mais clareza você vai tendo e essas sensações vão diminuindo gradativamente. Inclusive, nesse livro, ele até conta casos de pessoas que se colocaram em situações de rejeição extrema repetidas vezes, para que o cérebro, então, conseguisse identificar o que era uma rejeição real e o que era uma suposta rejeição advinda desse lugar. Então, pessoal, identifiquem isso dentro de vocês, veja que lugar mora esse vendedor interno. Será que você não está fugindo de vender porque você não quer ser uma chata? Porque no fundo você acredita que se vender você vai ser uma chata? Será que você foge de vender por causa dessas sensações que você não entende e que de repente te geram uma paralisia? E agora você entende que é só você fazer um pouquinho mais. Mas antes disso, construa internamente o que é ser um vendedor segundo os seus valores, porque isso vai ficar mais fácil, né? Isso vai te ajudar a superar essas sensações de rejeição até que elas fiquem mais leves. Espero ter contribuído com você com esse áudio e já abre aqui os comentários e coloca o que foi que explodiu a sua cabeça nesse áudio de hoje. Nos vemos no próximo episódio.